E paz, irmãos, glória a Deus, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, amém? Apocalipse 1, 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Amém? Vou aguardar as meninas aqui, nós temos bastante, as crianças, adolescentes, né? Ah, tá desculpado então. Tá bom. Olha, diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Amém? Olha só. Nós temos aqui a Maísa, a Carol, se converteram recente, né? E a gente já está falando sobre Apocalipse já com elas, olha só. Já é caldo grosso, né? Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. Amém? Olha só, irmãos. Nós falamos na reunião passada sobre a igreja. Não é mesmo? Que o que acontece? A igreja foi justamente por quem Cristo morreu. Ele morreu para dar origem à sua igreja. Então, a igreja não é algo de pouca importância. Amém? Certo? Então, se o próprio Jesus veio morrer pela igreja, para edificar a sua igreja, ele falou: eu edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, se ele deu tamanha importância, o que nós temos que fazer? Dar também a importância devida. Porque a igreja é o quê? A noiva de Cristo. Amém? E hoje... Oi. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a igreja, só que nós vamos usar essas igrejas de Apocalipse. Aqui o apóstolo João, vocês lembram que Jesus tinha quantos discípulos? 12, né?
12 discípulos, aliás, 12 apóstolos, né? Discípulos tinha muito, né? Tinha 12 apóstolos. E um deles era João. João foi o único que morreu de velhice, tá? Ele ficou velhinho, né? Morreu de velhice. Todos os outros morreram sendo mortos, né, por causa do testemunho de Jesus. Amém? E João, quando ele já estava velho, ele estava prisioneiro numa ilha, né, chamada Patmos. Ele foi arrebatado por Deus e teve visões, né, que é justamente o livro de Apocalipse, o que ele enxergou. E a primeira coisa que ele enxerga nessas visões, né, que Deus mostra para ele, é um homem vestido com roupas talares. Roupas talares é que vem até embaixo aqui, né? Eram roupas de sacerdotes, né? Então, vinham até aos pés lá, aquelas roupas compridas. Só que ele andava no meio de candelabros, ou candeeiros, né? O que é candelabros e candeeiros? Vou explicar aqui para as meninas que são menores. Vocês sabem? Não? Imagina um objeto que é como se fosse uma cana, assim, né? Um varal, que tem um varal central e 3 braços de cada lado. Imaginaram? É um castiçal. E uma lâmpada, né? Uma lâmpada seria uma vela, como se fosse uma vela, em cada uma desses braços que sai. Conseguiram visualizar? Então isso era o castiçal, só que isso era grande, né? E ele caminhava, o sacerdote, esse homem que João via, caminhava no meio dos castiçais, desses candelabros, e ele tinha na mão 7 estrelas. Então tinha 7 candelabros, e ele passeando entre os candelabros, e tinha 7 estrelas na mão dele. E quem é esse homem? Jesus, né? Porque ele diz assim: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo para sempre. Amém? Ele é o que morreu, mas que vive. Ele anda no meio dos candelabros. O que é isso, irmão Solimar? Ele próprio aqui, ele vai explicar. No último versículo que nós lemos, aqui Apocalipse, capítulo 1, último versículo aí do capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Então aí, aqueles candelabros, eles representam as igrejas. Quais igrejas? Aquelas 7 que o próprio Jesus falou para João enviar a carta: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, tá? Que nomes são esses? Que são os nomes das igrejas, né? Mas não é nome no sentido que a gente tem hoje, Assembleia de Deus, Batista e tal. Eram nomes de cidades, tá? Esses nomes são nomes de cidades. Então a igreja, ela era identificada pelo nome da cidade, diferente de hoje, né? Então, por exemplo, hoje nós teríamos o quê? A igreja de Paraupebas, a igreja de Marabá, a igreja de Belém, tá? Seria nesse sentido. Então, cada candelabro daquele representava uma igreja. Amém? E as estrelas, né? Essas estrelas. O que são as estrelas? Ele disse, não, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ah, como assim o anjo? Olha só. Existe uma palavrinha aí no grego que é traduzido por anjo, tá? Que palavra é essa, irmão Solimar? Eu vou falar grego. É angelos, né? Angelos é a palavra que é traduzida por anjo. E o que significa essa palavra? Essa palavra significa mensageiros, ok? Mensageiros. Angelos significa mensageiro. E isso se refere a quê? A seres celestiais ou a seres humanos? Essa palavra. Ela pode tanto se referir a seres celestial, que é o mais comum no nosso idioma português. Quando a gente fala anjo, a gente está falando de quê? De seres celestiais, né? Mas é ângelo,
é simplesmente mensageiro, não faz referência à natureza desse ser, se é celestial ou terreno, mas faz referência ao ofício desse ser, a missão dele, ok? A missão desse ser. Então assim, qual a missão? Mensageiro, levar uma mensagem. Então assim, os 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas. Irmão, na Bíblia, né, irmão Solimar, na Bíblia, esse termo, ele se refere a quê? A anjos, no sentido de seres celestiais, ou mensageiro, qualquer mensageiro humano? As duas coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui na Bíblia, onde essa palavra aparece se referindo a pessoas, seres humanos. Amém? Olha só, onde é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver aqui em Mateus capítulo 11, versículo 10. Eu vou só ler aqui, não vou dar muito tempo para vocês buscar aí na Bíblia, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então Mateus capítulo 11, versículo 10 diz assim: este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Aqui, esse versículo está falando de quem? De João Batista. Aqui diz que João Batista era um ângelo, um mensageiro, um anjo, porque ele vai preparar, né? E Lucas 7:24 diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Então, João mandou alguns discípulos dele ir aonde Jesus e perguntar: ei, tu é mesmo aquele que haveria de vir? E aí, como que a Bíblia chama esses discípulos de João Batista? Chama eles de ângelos. Quando os mensageiros saíram, aqui nesse texto, né, de Lucas 7:24, está falando dos discípulos de João. Então, os discípulos de João Batista são chamados de mensageiros, anjos. Amém? Então os discípulos de João Batista são chamados de anjo. Em outra passagem em Lucas, que é o capítulo 9, versículo 51, Jesus envia alguns dos seus discípulos a preparar, a ir a um lugar, preparar a Páscoa para eles. E aí a Bíblia chama esses discípulos de ângelos, mensageiros, anjo, né? Olha lá, capítulo Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada. Então aqui, esses mensageiros de Jesus aqui, que são discípulos deles, né, também é chamado de anjo. Os mensageiros, anjos. Aqui a palavra grega é ângelos, ok? Então essa palavra pode se referir tanto a seres celestiais como a terrenos, amém? E aí, olha só, estrela significa anjo. Aí, as 7 estrelas que estão na minha mão, Jesus falou, são os 7 anjos das 7 igrejas. E onde aparece alguma referência a estrelas, né, na Bíblia? Tem um texto muito muito importante em relação a isso, que é de Daniel capítulo 12. Olha só, vou ler para vocês, Daniel 12. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então está vendo aqui que os sábios que vão ensinar a justiça, diz o quê? Que eles brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Está vendo? Usando aqui estrela em referência a quem? A quem é sábio, a quem conduz o povo de Deus. Entendeu?
Inclusive, na Revista Corrigida Fiel, fala que aqueles que ensinaram muitos a justiça, esses sábios que ensinaram muitos, né, a justiça, eles serão como estrelas, sempre e eternamente. Amém? Então, por isso, a gente pode entender que esses anjos, mensageiros das igrejas, são aqueles que têm a incumbência, né, da palavra, os ministros. A gente vê Paulo falando daqueles 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, esses que têm o encargo do ministério da palavra, de trazer a mensagem de Deus para o povo. Então, os mensageiros. Então, essa palavra, ela dá toda essa amplitude. Mensageiros é no sentido bem amplo da palavra, não só nos seres celestiais. Amém? E dito isso, irmãos, nós vamos ler a carta que João escreve à igreja de Éfeso. Amém? Aí em Apocalipse. Olha só, irmãos, quando nós lemos essas 7 igrejas aqui de Apocalipse, nós podemos ter algumas leituras delas. É capítulo 2, tá, irmãos? Capítulo 2, versículo 1. Olha só, aqui, aí nesse texto, tem 7 cartas a 7 igrejas. A primeira dela é Éfeso, tá? Como nós podemos ler essas cartas? A gente pode ler elas, abordar elas em diferentes abordagens, né? Pode ler ela em diferentes abordagens. Como assim, irmão? A gente pode ler ela no sentido histórico, por quê? Porque essas igrejas, de fato, existiram e João escreveu cartas para elas, né? Fisicamente foram cartas lá para essas. Então a gente pode ler elas historicamente. Mas todo o livro de Apocalipse também é uma profecia. Então nós podemos ler estas cartas como também sendo algo profético, tá? E nós podemos ler essa carta também tentando extrair dela os princípios, né? As orientações que o Senhor dá às igrejas, porque tudo aquilo que ocorreu no passado com as igrejas, né? Ela serve de exemplos para nós hoje. Ou seja, a gente sabe como o Senhor tratou as igrejas quando elas tiveram determinados problemas, então nós sabemos como o Senhor vai tratar a igreja hoje quando tiverem problemas semelhantes. Entenderam? Um exemplo disso é a primeira carta aos Coríntios. É uma carta onde Paulo trata muitos problemas da igreja em Corinto. E, de certa forma, foi bom que houvesse aqueles problemas lá, bom para nós hoje, né? Porque se não houvesse, fosse uma igreja padrão, Paulo não teria tido a oportunidade de ter escrito essa carta, tratando tantos problemas, e essa carta ter chegado a nós hoje, que nos é de uma ajuda tremenda. Por quê? Porque muitos daqueles problemas que tiveram lá, nós temos hoje. E como que nós sabemos como nos conduzir diante dos problemas, daquelas da mesma natureza que houve? Porque nós lemos a carta e vemos como o apóstolo tratou aquelas questões. Amém? E da mesma maneira, nós podemos ver aqui como Jesus aqui se dirige a essas igrejas e aprender daquilo que o próprio Jesus falou para aquela igreja. Amém? Então nós vamos seguir essa linha. Não vamos falar a questão histórica, nem profética, mas tentar ver o que Jesus falou para a igreja. Será que nós podemos aproveitar para nós hoje? E a resposta é certamente. Amém? A primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte. Eu acho que na Bíblia de vocês, inclusive, tem um títulozinho assim, mais escuro, né? Mais negrito, que tem a igreja de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, né? Amém? Se vocês olharem na página aí, vocês vão identificar essas 7 igrejas aí. E o que eu quero chamar a atenção, primeiramente, é que para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. Olha aí, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso? Assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha só. Então, como Jesus se apresenta para Éfeso?
ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão e como que anda no meio dos candeeiros. Por quê? Tem um motivo. Por causa da condição com que ela estava vivendo nesse momento é que ele se apresentava assim. Tá? Depois a gente vai ver por quê. Mas só como exemplo, a gente não vai entrar nessas outras cartas, mas só como exemplo. Por exemplo, para Esmirna, olha só o que ele diz para Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, é o versículo 8 de Apocalipse, aí, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus chega para a igreja de Esmirna e diz: olha, ei, olha para mim, eu sou aquele que esteve morto, mas que tornou a viver, eu estou vivo. Por quê? Porque naquela igreja, ela estava sendo perseguida, e os irmãos estavam sendo presos, e estavam sendo mortos. Sabia disso? Então, para aquela igreja, Jesus disse assim: olha, vocês estão sofrendo perigo de morte, muitos dos irmãos de vocês estão sendo perseguidos e mortos. Olha para mim, eu sou aquele que morreu, mas que está vivo. Eu sou aquele que vive. A gente até lembra de outra passagem quando Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele diz para essa igreja de Esmirna: não temas o que vocês têm que sofrer. Por que não temas? Porque eu sou aquele que morreu e vivi, né? Revivi. E da mesma maneira, né? Dá esperança para quê? Para que aqueles que morrem no Senhor também um dia ressuscitarão com Ele, né? Como o Senhor próprio Jesus falou, né? Que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus se apresenta para essa igreja por causa disso. Aí Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada que sai da sua boca, para dividir, né? A espada para dividir, porque lá estava tendo impureza. Separar o santo do profano. E assim com todas as outras igrejas. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que não dá de transportar a vida de igreja, né, o mover, a maneira com que nós vivemos ou fazemos a obra de Deus, de uma localidade, de uma igreja, para outra. Cada uma tem uma realidade diferente. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma realidade. É muito tranquilo eu estar aqui pregando para vocês. Em outros lugares do mundo, aí, principalmente nos países árabes, aí, de muçulmanos, Coreia do Norte, nós não temos, os irmãos não têm essa liberdade. Eles estão sendo perseguidos, presos, mortos por pregar o evangelho. Então a realidade deles é uma, a nossa é outra. Agora, a gente pode ficar ciente de que toda a realidade pode mudar. E a gente tem que estar preparado e aprender com quem já passou por isso. Amém? Então vamos entrar aqui. Igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 1, que nós lemos, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Olha só, Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Isso é tanto um consolo para nós, glória a Deus porque Ele está aqui, como também é um juízo, né? Porque o santo está no nosso meio. Então, se o santo está no nosso meio, nós temos que andar de maneira santa. Então, o Senhor andar no nosso meio, saber que Ele está no meio das igrejas, andando no meio dos candeeiros, é consolo e é algo para nos trazer temor ao coração também. Amém? Isso me faz lembrar que quando Jesus morreu, depois ressuscitou, e antes de subir ao céu, conversando com os discípulos, Ele falou assim, ó, eu vou até ler esse versículo, fala em Mateus 28, 20, Jesus fala, né, Jesus, ensinando-os ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos séculos. O Senhor Jesus estava subindo ao céu, Ele ia subir, né, aos céus, e aí Ele fala,
eu estou com vocês todos os dias. Como assim? Se o Senhor está indo, né? Os discípulos podiam perguntar: Senhor, mas tu vai subir, vai embora? E aí as palavras que o Senhor deixa antes de subir é dizer: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Entenderam? Então ele está dizendo, ele está aqui, está com vocês, está no meio da igreja. Amém? Continuando. Então ele está no meio da igreja. Mas tu sabe o que o sacerdote, ele fazia no meio dos candeeiros? Candeeiros eram as lâmpadas, né? Hoje nós temos essas lâmpadas lá. Naquela época era esse candeeiro, que era o suporte onde ficavam as lâmpadas com óleozinho ali. Ele está no meio lá, espevitando lá, cada lâmpadazinha para não deixar apagar. Está olhando aquela que está fumegando, para espivitar lá, tirar o borrão e fazer acender a chama novamente. Amém? Para quem é mais antigo conhece a lamparina, né? Vocês conhecem a lamparina? Isso, lá na roça não deve ter não, onde vocês... Tem lamparina lá? Não, né? Lá já tem energia elétrica, né? Mas a lamparina tem um paviozinho assim de pano, né? Que fica aí mergulhado no óleo e fica queimando em cima, né? Então, o sumo sacerdote às vezes tem que dar uma puxada naquele pavio, cortar o borrão ali, o que está o carvão, para o fogo voltar a acender. Só que isso dói, né? Tesoura. Amém? Olha só, versículo 2: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens mal, e pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha só, irmãos, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, servir o Senhor é trabalhoso, é um labor, às vezes é realmente como é que eu posso usar a palavra, né? Causa uma fadiga, né? Porque principalmente quanto mais o tempo, né? A iniquidade avança, e o Senhor Jesus falou, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar, e aqueles que têm perseverado vão estar labutando, tentando levar a obra adiante, a igreja. Isso é labor, é trabalho. Quem está envolvido sabe, né? O quanto é difícil. E aí ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. É preciso perseverança para não desistir. É preciso. Se eu fosse perguntar aqui, né? Não vou pedir para levantar o braço, mas quem já pensou em desistir? Né? Porque, irmãos, é labor, é perseverança. Precisa, né, de perseverança, amém? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, que não suportas, a segunda parte, né, não pode suportar homens maus. Essa igreja aqui, irmãos, ela tinha discernimento espiritual, ela sabia quem era e quem não era. A gente precisa fazer isso, saber que algumas pessoas fazem parte, outras não, são homens maus, são ímpios, não aceitou Jesus, não é filho dele. Ela tinha discernimento espiritual, e diz assim: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha só, o Senhor elogia nessa igreja o fato dela provar aqueles que se diziam ser apóstolos. E o que muita congregação peca hoje é de engolir qualquer coisa cru, né? É de não fazer discernir. Aí vem qualquer um se dizendo grande pregador, grande mestre, grande isso, aquilo, e simplesmente a congregação se rende diante, né? E às vezes não chega um pregador desconhecido e nem sabe de onde veio, não, mas é um grande pregador. Aí vai, a igreja cede o púlpito.
é de outra cidade, não sei o que, é um missionário. Aí a igreja cede o púlpito para ele pregar. Mas aqui diz que a igreja tem a responsabilidade de provar aqueles que se dizem ser ministro. Amém? Se por um lado nós temos bênção em acatar os mensageiros do Senhor, porque lembra que as 7 estrelas não são os mensageiros das 7 igrejas, e eles estão na mão do Senhor. Se por um lado nós temos bênção e devemos acatar aqueles que estão incumbidos pelo Senhor de seus mensageiros para igrejas, por outro lado nós temos que provar se aqueles que dizem que são, de fato são ou não. Amém? E Éfeso, irmãos, Éfeso foi uma igreja muito gloriosa, prosperou muito, né? Porque Paulo passou nessa igreja 3 anos, o apóstolo Paulo ensinando eles. Então eles tiveram um passado muito glorioso. Amém? Olha só para reforçar isso que eu estou falando, 1 João 4:1, João fala assim, ó: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Amém? Olha só, olha como é que Jesus fala. Jesus se apresenta para a igreja, né? Elogia. Vocês têm obras, têm labor, né? Conheça as tuas obras, teu labor, tua perseverança. Vocês provam aqueles que se dizem apóstolos, não são. E agora vem a repreensão. Versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então olha só, está vendo como é que o Senhor trata? Ele trata as igrejas, e isso pode ser um princípio também para nós, né? Individualmente. Algumas coisas o Senhor pode elogiar. Olha, tenho a teu favor, isso. Eu conheço, né, a tua perseverança, a tua obra e tal. Mas tenho também, porém, contra ti. Esse tenho, porém, contra ti é aquilo que tu precisa mudar, melhorar. Amém? E aqui Jesus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz: arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, a igreja, apesar de ter obras, né, e o Senhor gostar dela trabalhar, do labor, da perseverança, ela começou a deixar o princípio, né, de coração para trás. O que movia o coração, o amor. E o Senhor diz: arrepende e volta, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que é voltar à prática das primeiras obras? É quem está deixando, né, o que ele falou aqui, o labor, volte para o labor. Quem está deixando a perseverança, volta para a perseverança. Quem está deixando aqui as obras, volta para as obras. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Amém? Volta à prática das primeiras obras. Se não, olha só, irmãos, se não, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, isso aqui é sério. O candeeiro não representa a igreja, né? Então, se o Senhor dizer assim: olha, se tu não te arrepender, eu vou mover esse candeeiro, Ele vai estar dizendo o quê? Essa igreja vai deixar de existir. Vai ser movida, vai ser, aqui não vai ter mais esse candeeiro. Aqui não vai ter mais essa igreja. Já viu a seriedade disso? Se não te arrepender, eu vou mover esse candeeiro. E isso é para casal teimoso no nosso coração. O Senhor disse que Ele pode mover o candeeiro. Amém? Então, esse tirarei o seu candelabro é o que? Juízo de Deus. Amém? Lembra daquela passagem que Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo, né, que estando em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então nós precisamos se arrepender e viver da maneira digna do chamamento que nós tivemos. Amém?
dá fruto. Senão ele vai, corta. Amém? E mais um elogio que ele faz, né? Tens contudo a teu favor, versículo 6, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais também eu odeio. O que é nicolaíta, né? Nicolaíta tem um registro histórico em relação a esse grupo aqui. O escritor, o historiador da igreja, que viveu lá no 4º século, Eusébio de Cesareia, fala desse grupo. Ele fala que, inclusive, os nicolaítas é um grupo que veio de Nicolau. Vocês lembram capítulo, acho que 6 de Atos, lá quando houve a instituição dos diáconos lá? Tinha Estevão, né? Filipe, e um deles era Nicolau. Então, esse grupo, eles se orgulhavam de terem como seu fundador o Nicolau lá. O grupo, ele requeria para si esse título, né, de ser fundado pelo diácono lá, por Nicolau. Mas o que Eusébio fala é que eles tinham, na verdade, doutrinas que apoiavam as práticas imorais, prostituição, né, fornicação. Então, era um grupo voltado para a questão imoral, ou seja, eles davam um jeito de aprovar uma vida depravada e imoral, né, ainda se dizendo crente, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos também, tem igrejas que aceitaram doutrinas que permitem coisas que é totalmente contrária à palavra de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo, eu tenho a teu favor, ou seja, é um elogio, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, aqueles que ficam pregando a imoralidade, a prostituição, defendendo essas coisas. Vocês odeiam esses, e eu tenho, né, a teu favor isso. Amém? E aí, olha só, versículo 7, o que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Quem é o vencedor? Aquele que passa por todas essas dificuldades que há na vida cristã, que permanece em labor, em perseverança, trabalhando, que não deixa o primeiro amor, que se arrepende quando é preciso, amém? Que prova aqueles que se dizem ser alguma coisa ou não, que odeia as obras do nicolaíta, que se apartam da imoralidade. Esses são os vencedores. Amém? E aí nós entendemos por que o Senhor Jesus se apresentou para essa igreja como aquele que anda no meio dos candeeiros. Porque ele exigia arrependimento deles. E se ele não se arrependesse, o candeeiro ia ser movido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Essa carta, irmãos, ela traz muito temor ao nosso coração, porque esses princípios falam tanto individualmente para nós como coletivamente, né? A gente ser um ramo que pode ser cortado, ser uma igreja que pode ser removida do testemunho do Senhor. Porque se faltar o quê? Arrependimento no nosso coração, se faltar, se deixar o primeiro amor, se deixar as primeiras obras, se deixar o labor, a perseverança, amém? Então nós precisamos sempre do Senhor para nos sustentar. Ele é aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, amém? Senhor, nós queremos, Senhor, colocar nossas vidas, Senhor, tanto individualmente como coletivamente, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Pedir Tua graça e misericórdia, Senhor, para nos ajudar, Senhor, a permanecer, Senhor, em obras, em trabalho, em labor, em perseverança, Senhor, odiando aquilo que Tu odeia, se arrependendo, Senhor, quando Tu falar, Senhor, nossos corações, voltando, Senhor, realmente ao primeiro amor,
e vivendo, Senhor, plenamente para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, nossa carreira, Senhor, a sermos vencedores, Pai, para que um dia, Senhor, estejamos contigo, Senhor, e possamos, Senhor, comer da árvore da vida, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus.